be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Graças a paz, meus irmãos, amém? Muito alto, quer que eu fique assim? Eu fiquei pensando, Isaías, na hora que você começou a liturgia, aí você começou falando, tem gente que está em casa e muda, que o pastor fala errado. Falei, meu Deus, ele me tira lá da roça de Minas Gerais para vir falar isso aí. O que vai ter de gente mudando de live agora não é brincadeira não. Estou vendo lá 1000 pessoas assistindo a live, aí quando vê caiu 2 pessoas, mas que seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria mesmo poder participar com vocês aqui nessa noite. Já conheço aí a igreja de vir, mas primeira vez no culto em conjunto aqui. Para mim realmente tem sido já edificante, tem sido uma bênção e é um prazer mesmo estar com os irmãos. Gostei dessa estratégia do Isaías, porque assim fica fácil, né? Ser presbítero, ser diácono. Tem churrasco toda semana, Fabão lá manda bem no churrasco. Se quiser uma vaguinha de presbítero, mas é uma bênção mesmo para todo mundo ser líder na igreja. Que glórias a Deus por isso. Quando eu cheguei aqui, no louvor ali, a Elô falou para mim assim: você não vai me mandar ficar em pé não, né? Como eu sou obediente, eu vou falar para minha esposa Heloísa ficar em pé. Pode ficar em pé, mas eu não vou deixar ela sozinha. Veio alguns irmãos de Macatuba aí, a Camila que está com ela ali, pode ficar em pé também para ele não passar vergonha. A Ariane, o Paulinho, seu Pedro e a Dona Sema. Essas pessoas, pode sentar agora, era só para vocês passar vergonha um pouquinho. Essas pessoas têm sido bênção na minha vida e é um prazer estar ao lado delas também. Para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu vi aí que a transmissão é na NVT, né? Então vamos ler esse texto. Se você tiver aí com celular, com tablet, e quiser abrir comigo na nova versão transformadora, na NVT, você pode ficar à vontade também. Livro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Apenas esses 2 versículos, versículo 14 e versículo 15. Eu quero fazer, como são apenas 2 versículos, eu quero fazer uma leitura tríplice aqui com você. Vou ler primeiro o texto. Caio, nem sou tão íntimo assim, mas se puder, tem como colocar o texto ali para nós? Muito obrigado, querido. Marcos capítulo 1, 14 e 15. Então eu vou ler aqui na primeira leitura, depois eu quero que você leia comigo esse texto, e depois que você feche os seus olhos, para que nós tenhamos uma terceira leitura desse texto, para que dessa forma a gente tente fixar esses 2 versículos na nossa mente. Como são apenas 2 versículos, para a gente tentar fixá-los eles na nossa mente. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Primeiro eu vou ler, acompanha aí comigo com seus olhos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Segunda leitura, eu quero contar com a sua ajuda. Como está chovendo, eu quero que você fale bem alto aí. Vamos ler juntos aí o texto que está para nós. Depois que João foi preso, foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido,
proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Por fim, uma terceira leitura desse texto, gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. A chuva até deu uma diminuída. Feche seus olhos. Eu vou reler esse texto. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, deixasse que ele criasse morada, que ele crie raízes aí no seu coração. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós acreditamos, ó Deus, que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, que a Tua palavra, Deus, atinge o âmago do nosso ser, ó Pai, nos confronta, ao mesmo tempo que ela nos conforta, ao mesmo tempo que ela nos abençoa, ela nos estimula a viver uma fé prática, uma fé autêntica, ó Pai, e que somente a Tua palavra, só a Tua Escritura, faça morada no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nesse mês, acredito que a maioria dos irmãos sabem, nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante, e o que eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite é sobre a reforma interior. Nós vamos conversar então um pouquinho sobre esse tema hoje, a reforma interior. Eu acredito que reforma, quando nós lembramos da reforma, ou falar em reforma, nada mais é que um constante resgate dos pilares da fé no meio da igreja. Acredito que se eu fosse resumir o que é a reforma protestante, o que foi, eu diria que ela foi um resgate dos pilares da fé no seio, no meio da igreja. Por isso, o grande lema das igrejas reformadas é: igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando, porque é imprescindível para qualquer comunidade cristã, em qualquer tempo, que ela se mantenha atenta às suas afirmações de fé, às suas tradições e aos seus usos e costumes. É imprescindível para que cada comunidade de fé, a igreja presbiteriana independente colocada em São Manuel, em Macatuba, em toda a nossa região, é imprescindível que nós como igreja, de tempos em tempos, passamos, nos avaliemos pelo crivo da palavra de Deus, pelo crivo da Bíblia. Porque, como dizia Lutero, a igreja ela é ao mesmo tempo santa e pecadora. Santa pelo que Cristo fez por nós, mas pecadora porque eu sou um cara muito, mas muito falho e pecador. Eu sou um cara terrível, terrível. Se Paulo falava que ele era dos piores, imagina eu. Eu sei que vocês são só a parte dos santos, mas os pastores das igrejas são terríveis. Então Lutero dizia que a igreja ela era santa e pecadora, santa por aquilo que Cristo fez por nós, e pecadora porque nós somos falhos. Então, lembrarmos da reforma protestante é, acima de tudo, fazermos uma autoavaliação e perceber se há em nós áreas que precisam ser resgatadas pela autoridade do Evangelho. Falar da reforma protestante é resgatar, ou é perceber, é nos autoavaliarmos se há em nós áreas que precisam ser resgatadas pela autoridade do Evangelho. Lembrarmos a reforma protestante é sempre fazer uma reforma interior no nosso coração. E quando nós olhamos aqui para esse texto de Marcos, nós vemos o início do ministério de Jesus. Jesus
com toda a autoridade que lhe foi dada, anunciava o Evangelho. João Batista havia sido preso. Jesus volta para a Galileia e começa a anunciar o Evangelho de Deus, começa a anunciar que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo. Então Jesus começa a anunciar essa boa notícia de que o reino de Deus está próximo de nós. Por isso, toda vez que o Evangelho de Cristo ele é anunciado, ele requer de nós, ele requer da minha vida, ele requer da sua vida, uma resposta autêntica, viva e firme na direção de Jesus. Toda vez que nós ouvimos o Evangelho requer de nós uma resposta firme, autêntica e viva na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. E é só por isso que o Evangelho é o único capaz de gerar em nós uma reforma interior diariamente. E para nós continuarmos observando esse texto, eu quero observar com você duas respostas, ou as duas respostas que esse texto aqui nos apresenta, que nós precisamos dar ao Evangelho. Quero ver com você então as duas respostas que nós precisamos dar quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo. E em primeiro lugar, deixa eu ver se vai. Está desligado? Aí, ó. Falei que era da roça, né? Ô Caio, passa aí para mim, vai. Mais fácil. Aí, primeira resposta que nós precisamos dar quando ouvimos o Evangelho é o arrependimento. O Evangelho requer de nós arrependimento. Arrependimento, antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, o arrependimento é fruto do amor. Quanto mais eu entendo, quanto mais o amor de Deus se aprofunda no meu coração, mais eu tenho capacidade de me arrepender, ou mais profundo é o meu arrependimento. Quando a sua mente percebe que está diante do autor de toda a história, e que da pessoa que vai mudar a sua história, o seu coração se abre para o pronto arrependimento, porque arrependimento, ele é fruto do amor. Quando eu entendo que não existe amor maior do que esse que nós celebraremos hoje, eu entendo que toda a minha vida precisa ser dele, e se há em mim algo que precisa de arrependimento, eu estou pronto para que isso aconteça. E o arrependimento sugere para nós uma mudança de mente. Acredito que muitos de vocês conhecem, principalmente quando a gente fala daquele texto de Romanos 12, da mudança de mente, a gente fala muito sobre aquela palavra metanoia, né? E é a mesma palavra que é usada aqui. Arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma renúncia ao pecado, é um voltar-se para Deus. Arrependimento envolve uma reorientação da minha personalidade, uma mudança de rota, uma conversão. Assim, a reforma interior na nossa vida, ela passa sem dúvida, em primeiro lugar, para o arrependimento. Mostrei aqui para vocês a minha linda e amada esposa Heloísa, e há uns 2 meses mais ou menos nós nos mudamos de casa. Nós estamos em Macatuba desde 2020, e aí em 2020 eu cheguei em Macatuba, fiquei lá uns meses tristes, quase deprimido. Aí ela falou: não, vamos casar, não aguento mais te ver sozinho aí, triste, no canto, chorando, vamos casar. E aí nós casamos em março, agora até confundiu, era para ser em julho, maio, aí a gente casou. E aí, nem 1 ano de casados aí, já está esquecendo? Meu Deus do céu, hoje eu durmo no sofá mesmo. Aí, quando ela chegou em casa, ela quis reformular a sala toda. Aí ela falou: não, eu vou mudar
essa sala aqui, me fez pintar a parede, comprou almofadas em tons de cinza e amarelo, colocou porta-retratos branco na sala, colocou um tapete, e ela mudou toda a sala quando ela chegou em casa. Mas aí há 2 meses atrás nós mudamos de casa, e ela teve uma mudança de mente. A Elô passou por um arrependimento com aquela sala. Ela não queria mais a sala conforme ela se arrependeu da sala e ela resolveu mudar. Então toca nós comprar cortina em tons de bege, porque agora a ideia, a rota nova é uma sala minimalista. Então eu quero em tons de bege. Minha decoração agora tem que mudar. Eu confesso aqui, acho que ela precisa confessar pecados, porque ela pegou as almofadas da avó dela e levou para a nossa casa, porque é minimalista, e mudou toda a sala, porque ela se arrependeu de como estava aquela sala antiga. Só espero que não se arrependa do marido, aí está tudo certo. Mas ela mudou de mente, ela teve uma transformação na mente, e nós mudamos a forma que nós estávamos vivendo. Isso é arrependimento, mudança de atitude, mudança de caminho. Só o Evangelho produz uma reforma no nosso coração, porque diariamente ele nos leva ao arrependimento e a mudanças na nossa forma de pensar, na forma de falar, e principalmente a mudanças no nosso coração. O arrependimento é o primeiro passo, é a primeira resposta que nós precisamos dar ao Evangelho, e é isso que vai causar uma reforma interior no nosso coração. Em segundo lugar, passa para mim fazendo favor, Caion, muito obrigado. Em segundo lugar, a segunda resposta que nós precisamos dar ao Evangelho é crer. Crer sugere um relacionamento de confiança entre duas partes. É quando você, pai, dá a chave do seu carro novo na mão do seu filho de 18 anos, acreditando que ele já tem maturidade suficiente para pegar o seu carro. Crer sugere um relacionamento de confiança entre duas partes. Se o arrependimento é um voltar-se para Deus, crer é entrar num novo tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento de confiança e entrega. A palavra crer nesse texto tem a sua origem da palavra fé. Crer é um ato de fé. A fé transforma a relação homem e Deus. A fé transforma a sua relação com Deus. Talvez antes de você vir se alegrar em estar junto nessa casa, você pensava Deus de uma forma, você vivia de uma forma e pensava Deus de certa forma. Como eu sou bonzinho, Deus vai me dar isso. Como eu faço tal coisa, Deus vai me dar tal coisa. Mas quando você entrou aqui, começou a crer, começou a produzir fé no seu coração, a sua relação com Deus foi transformada, porque a fé transforma a relação homem e Deus, porque através da fé, nós podemos confiar que o que Deus diz que nós somos, ou quem Deus diz que nós somos, é a verdade sobre quem nós somos. A fé é a capacitação divina que faz eu e você olharmos o mundo presente com a cosmovisão vinda do alto, não olharmos mais o presente com uma visão deturpada, ou uma visão negativa, ou talvez até otimista demais, mas exatamente com a visão que vem de Deus. Isso é fruto da fé. Pela fé, nós acreditamos que o reino de Deus já está presente no nosso meio, e que nós podemos viver o reino de Deus nas nossas vidas. A fé propõe então para nós um novo relacionamento com Deus. Agora, como homens e mulheres arrependidos dos nossos antigos caminhos, pela fé, vivemos debaixo do senhorio de Deus, nos tornamos seguidores de Jesus Cristo.
O propósito do nosso relacionamento com Deus é nos afeiçoarmos à imagem e semelhança do Filho. A missão desse nosso novo relacionamento com Deus é produzirmos novos imitadores de Jesus. Crer no Evangelho nos impulsiona a um novo relacionamento com Deus, a um relacionamento mais forte com Cristo Jesus. A fé é a única possibilidade de o coração endurecido reconhecer a necessidade de uma reforma no seu interior. Crer que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, arranca as cadeias que nos prendem, restaura a vida daquele que está morto, devolve a alegria àquele que está cansado, reestabelece a aliança de Deus com aqueles que estão perdidos. Crer é imprescindível para vivermos uma reforma no nosso interior. Para nós caminharmos para a nossa conclusão, relembrarmos a reforma deve ser sempre um ato de supervisionamento da nossa própria fé. Como eu disse, uma autoavaliação da nossa própria fé. Relembrarmos a reforma é nos relembrarmos que constantemente nós precisamos de uma reforma em nosso interior. Por isso, para nós terminarmos, eu queria deixar com você duas aplicações nessa noite. Em primeiro lugar, a primeira aplicação que eu queria deixar com você nessa noite é: tenha pessoas para prestar contas. A igreja é uma comunidade, um ajuntamento de pessoas que têm algo em comum e vivem em unidade. Esse é o lugar mais seguro para arrependermos dos nossos pecados. Para viver uma reforma no nosso interior, nós precisamos procurar pessoas maduras e sábias na fé para confessar e arrepender dos nossos pecados. Se você não tem feito isso, eu quero te encorajar a procurar pessoas maduras na fé e confessar e se arrepender dos seus pecados. Em segundo lugar, nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com Deus. Eu e a Elu, nós temos uma cachorrinha lá, que deve ter mais ou menos seus 45 quilos, e essa cachorrinha, olha, com 45 quilos, se eu falar para vocês, vocês não acreditam. A maior dificuldade que a gente tem com ela lá em casa é comer. Ela não come bem. A maior preocupação, o maior trabalho que ela dá para a gente é fazê-la comer. Vocês não vão acreditar. Ela com 45 quilos, ela ainda está abaixo do peso ideal para ela. Como ela é ruinzinha de comida, não come muito bem, a gente tem que ficar lutando sempre para comer, e infelizmente ela sempre acaba estando abaixo do peso ideal para ela. Mas assim também é a nossa vida espiritual. Você pode crer, você pode até ter fé, mas se você não se incomodar a orar mais, a aprender mais, a buscar mais de Deus, a se alimentar, você nunca vai viver nas profundezas da fé. Você sempre vai viver no raso, sempre vai viver talvez até cheio. As pessoas olham de fora e falam: nossa, 45 quilos, Deus do céu. Mas por dentro não está nas profundezas, por dentro ainda falta, ainda tem lugar para ser preenchido, ainda dá para ir mais fundo. Nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com Deus. Crer, a fé implica para nós em buscar mais, em nos incomodar, em ter uma vida cada vez maior
de oração, de leitura da palavra, um relacionamento cada vez mais íntimo, mais próximo do nosso Deus. Arranque a comodidade da sua vida cristã, reforme o seu interior a partir de um relacionamento profundo e constante com o nosso Deus. Amém?